Olá pessoal, bem-vindo ao Clareando Histórias. Curte, se inscreve e comenta o que achou, assim a gente continua viajando juntos por muitas histórias. No fundo é amor. Capítulo 34. Estou no meu drink aguado de número 2, ou 3, ou sei lá que merda de número inteiro imaginado complexo, real ou racional. Quando me dou conta de que provavelmente devia avisar ao cara da Universidade do Texas, que está dando em cima de mim há 20 minutos, que não vou beijar, transar, nem ter qualquer contato físico com ele. Trevor? Travis? É até legal, tanto quanto um homem pode ser. E eu não acho particularmente ameaçador, mas talvez isso seja a coisa mais positiva que consigo falar dele. Seu rosto quadrado e bonito não me diz nada, e esse monólogo sobre sua medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos precisa melhorar muito. Você não mora nessa casa, mora? Pergunta ele. Estou com dor de cabeça, ou talvez ele seja a dor de cabeça. Não, respondo. Na verdade, não tenho a menor ideia de onde estamos. Na sala da casa de algum nadador, provavelmente. Sempre rola algum tipo de celebração depois do torneio duplo, para mostrar aos nossos hóspedes como Stanford tem uma fascinante vida noturna. Talvez seja verdade, não tenho como saber. Que pena, seria legal se sua cama estivesse por perto. Quero sair daqui. Não quero mais ficar tão perto do focinho dele, mas Pen foi embora um tempo atrás para reencontrar o professor, e dando uma olhada rápida ao redor da sala, não vejo nenhum rosto conhecido. Isso significa que se eu deixar Trevor e este sofá, vou ficar sozinha. E se ficar sozinha, não vou pensar em todas as coisas que as pessoas disseram depois do meu salto, nos olhares de pena, nas camadas lamacentas de decepção que cobrem meu estômago. Na próxima, você consegue, Barbie. Vandy, você ficou em terceiro lugar entre 7 pessoas, mesmo com o salto errado. Você é muito foda. Pen. Ai meu Deus, que bosta. Já aconteceu comigo uma vez. Fiquei nervosa e fiz um salto errado. É só uma falha no cérebro. Sunny, tá tudo bem, garota. Treinador cima. Num tom incomumente gentil, que fez me sentir ainda pior. Um abraço silencioso, Bri e Bella. Eu preciso é de mais álcool. Quando eu estiver bêbada, meus neurônios vão estar encharcados demais de etanol para conseguir processar a própria queima. O Ouroboros de derrotas que minha vida vai sumir em meio ao grande desconhecido. Sabe, diz Trevor, minha ex era saltadora. É mesmo? Olhe ao redor, na esperança de localizar a fonte primária da Coca-Cola com rum. Ela era meio que minha ex. Estava muito mais afim de mim do que eu dela. Pensando bem, ficar sozinha com meus pensamentos é melhor do que com esse cara. Qualquer outro lugar seria melhor, incluindo a caçamba de um caminhão de lixo numa cidade decadente da Suméria. Coitadinho, digo, sem expressão. É, foi triste. Sou um cara sensível. Odeio dizer não para as pessoas. Eu imagino. Mas a gente se divertiu. Só quis dizer que sei como vocês saltadores são e... Ele se interrompe. E eu atribuo isso à veemência com que imagino enfiando palitos de dente em seus olhos. Acho que libertei um poder que estava oculto até então. Talvez até caia bem nas inscrições para a faculdade de medicina. Mas não. Mesmo sob a luz fraca, os olhos de Trevor brilham quando ele inclina a cabeça para cima. Puta merda. É o Lucas Blomqvist? E aí, cara? Ele estende a mão. Lucas o ignora e se senta diante de nós numa mesinha de madeira que parece frágil demais para isso. Tenho certeza de que vai quebrar. Eu provavelmente devia gravar o acontecimento para mandar as videocassetadas da Suécia. Está tudo bem, Scarlett? Pergunta ele, ignorando a animação de seu fã. Tudo. Ele me examina em silêncio, profundamente, como se minha resposta não valesse e houvesse outros significados que só podem ser descobertos sob as camadas da minha pele. Enquanto isso, cara... Nem sei dizer o quanto foi incrível nadar do seu lado hoje, bajula Trevor. O que me leva à descoberta chocante de que sim, é possível achá-lo ainda menos atraente. Lucas aponta para ele com a cabeça. Você quer que ele continue por perto? Porra, claro que ela quer, afirma Trevor. Estamos nos divertindo, não estamos? Não muito, respondo. Algon é o grande elixir da verdade. O rosto de Trevor se contorce numa careta magoada e... Merda, mas não é totalmente por sua causa, falo. Eu tive um péssimo dia nos saltos. Oh... Ele claramente acha meu fracasso atlético fofo, como capivaras tomando banho ou uma criança que pronuncia aminal.
Ele chega mais perto, coloca a mão no meu joelho e, eca, é desagradável. Um calor que me deixa enojada. Até que Lucas chega pra frente, segura o pulso de Trevor e o coloca de volta no colo dele. Trevor o encara, confuso. Estou atrapalhando alguma coisa aqui, vocês dois? Não, digo, me afastando um pouco. Não suporto a ideia de ele me tocar de novo. Por que você está se metendo então? A pergunta é para Lucas, que então responde. Ela é minha irmã. Quase engasgam com a minha própria saliva. O quê? Trevor me encara. É sério? Eu devo ser uma pessoa horrível, porque a sinto. Meu sobrenome não é minha irmã, improviso. Lucas que faz que sim. Pais diferentes. Sério? Eu não tinha ideias. Todo mundo sabe ou... Eu dou de ombros. Não, é segredo. Entendi. Você deve ter idades bem próximas. É, dou uma olhada nas minhas unhas. Não quero julgar, mas nossa mãe rodou bastante. Lucas tenta esconder um sorriso. Não consegue, então abaixa a cabeça. Ah, nossa. Trevor parece impressionado. Minha mãe é meio piranha também. Teve um caso com um dos meus colegas para se vingar do meu pai, que transou com a prima dela. Rancorosa. Lucas e eu ficamos paralisados e trocamos um olhar perplexo. Obrigada por compartilhar essa poderosa história autobiográfica, diz Lucas, finalmente dando a ele uma migalha de atenção. Será que você pode pegar um copo d'água para minha irmã? Trevor coça a nuca. Posso, claro. Valeu, cara. Lucas se concentra em mim. Eu me recosto no sofá, tentando não me encolher diante do peso do olhar dele. E quando Trevor já está bem longe, digo, não vou beber nenhuma gota de nada que venha daquele cara. Ele me oferece o copo vermelho, que está em suas mãos. Pego e levo até o nariz. Por um momento, penso em fingir que não confio nele. Também. Mas acabo dando um gole. É água. E só percebo como está com sede depois de virar tudo. Você está bêbada? Pergunta ele, ao pegar o copo de volta. Respiro fundo. Não tanto quanto eu gostaria. Não vá a lugar nenhum com Mac. Quem é Mac? Qual o nome dele, aliás? Trevor. Ele franze a testa. Travis, sei lá. Eu bufo. Mas ele estava certo. Duvida que esse babaca já tenha estado certo sobre qualquer coisa nessa vida. Semana passada, aprendi um provérbio em alemão. Até um galinha cega encontra um pedaço de milho de vez em quando. Ou algo assim, dou de ombros. E Trevor fez uma boa pergunta. Qual? Por que você está se metendo? Lucas não responde, não fica tenso, não demonstra nenhum sinal de desconforto. Típico. Por eliminação. Levanta o indicador. Você não está tentando afastá-lo por ciúmes, porque você não é capaz de sentir isso. Ele me encara, indecifrável. Não é porque você quer transar. Quer dizer, você tem outras opções. Ganhou o quê? Umas 4 ou 5 baterias hoje? A falta de resposta sugere que talvez tenha sido mais. Que seja, dedo do meio, levantado. Você contribuiu mais para a vitória de Stanford nos amistosos do que o time dos saltos inteiro. Talvez, para efeitos de competição, você devesse ser considerado uma instituição, ter um domínio. Org, pagar menos impostos. Scarlett, diz ele, apenas como se quisesse que eu parasse de tagarelar. Mas não porque está me achando chata. Acho que é porque ele quer dizer, me desculpa. Inclino a cabeça. Que novidade, penso. Na minha experiência, homens raramente pedem desculpas. Você e eu concordamos em confiar um no outro, diz Lucas. Fizemos as coisas mais íntimas que duas pessoas como nós podem. Não foi nada demais, foi só sexo. Scarlett. Ele espera até que eu olhe em seus olhos. Me desculpa. Eu não consegui processar na hora o que aconteceu. Me senti fora do controle e entrei em pânico. Agi como um babaca. Coloquei os meus medos na frente dos seus sentimentos. E isso é a coisa mais escrota que já fiz, sem dúvida. Meu plano era desistir dele e esquecer. Ainda é. Só que essa admissão de que ele fez uma besteira enorme atrapalha um pouco a situação. Nada disso é desculpa, continua ele, com uma sinceridade desconcertante. Mas o que Jam disse era verdade. Quando eu me sentia fora de controle, outras vezes eu sempre... Lucas engole em seco. Tenho a sensação de que isso é difícil para ele. Não porque odeia admitir culpa, mas porque decepcionou a si mesmo. Nunca teve outra pessoa envolvida. E a Pam? É a pergunta que está na ponta da minha língua, doida para sair, mas eu me seguro. Não é da minha conta. Você não me deve nada. Começo, mas ele logo balança a cabeça. Eu te devo respeito, te devo cuidado e te devo a verdade. Você, por outro lado, não me deve perdão. Mas se algum dia entrar nesse tipo de relação com outra pessoa, o maxilar dele fica tenso. Acho que Lucas não gosta muito da ideia. Essas são as coisas que você deveria exigir.
Baixo o olhar e tento conciliar o pedido de desculpas, meus sentimentos, o medo e o desejo, tudo misturado no fundo da minha barriga. Tudo bem, digo por fim. Dessa vez é uma decisão, não uma resposta automática. Estou sendo sincera. Eu também não sou muito boa com... Faço um gesto, abrangente e muito vago antes de pousar a mão nos joelhos. Com emoções, as minhas e as dos outros. A risada dele sai meio bufada, como se Lucas compartilhasse dessa dor. Tudo o que eu disse sobre minha Kiki segue sendo verdade, diz Lucas. Ele não merece estar nem a um raio de 2 quilômetros de você. Estou extremamente magoada por você achar que eu faria algo com ele. Você parecia estar considerando. Não estava. Faço uma avaliação rápida do meu corpo e do meu cérebro. Estou praticamente sóbria, pensando com clareza. Cansada. Mas quando é que não estou? Eu tive uma ideia de merda e ele estava por perto. Um dia de merda? Eu me dou conta de que na visão dele, eu fui bem, ganhei uma medalha no fim das contas. Ele não sabe das minhas questões. E não vou manter as coisas assim. Já teve minha cota de pena por hoje. Não foi nada, mas ele estava me distraindo. Só isso. Falo. Tenho certeza de que pode encontrar uma distração melhor. Eu ouvi mesmo maravilha sobre ficar preso em um engarrafamento. Passar aspirador de pó é excelente também. Eu dou uma risada. Infelizmente, não tenho carro. Nem... Você não vai gostar disso. Nem aspirador de pó. Ele parece genuinamente preocupado. Em que condições você vive? Minha questão é... Não tenho outras opções disponíveis. Meu coração acelera. Calma. Eu ordeno, tentando respirar, apesar das batidas fortes. A menos que você tenha outras ideias. Ele provavelmente pensou que teria de se esforçar muito mais pelo meu perdão, porque leva um tempão para entender o que estou propondo. Mas quando entende, não hesita. Faz que sim. Joga o copo vermelho na lixeira mais próxima, pega minha mão e me guia para fora da casa. Capítulo 35. O quarto de Lucas continua imaculado. Eu inspeciono o local depois que ele liga o abajur ao lado da cama e examino a arrumação militar, nem um pouco surpresa ao notar a presença de uma cabeceira e a ausência de lençóis azul marinho. Ele se senta à escrivaninha e eu considero tirar seus livros da ordem alfabética, só para ver uma veia saltar em sua testa. Então, essa cama só existe para transar ou você dorme nela de fato? Ele me puxa para sentar em seu colo, sem se abalar. Percebo que ligou o computador. Vamos trabalhar no projeto de biologia? Pergunto, ajustando meus joelhos no meio de suas pernas, abertas. Ele dá um sorrisinho, mas não responde. Em vez disso, acaricia minha coxa. Dá um beijinho de leve e uma mordida não tão leve no meu pescoço. E quando estremeço, ele tira as mãos de mim e começa a digitar. O portal do plano de saúde dele é o mesmo que o meu. Lucas vai clicando em diversos resultados de exames. E eu me inclino para a tela. Tudo certo? Pergunta ele, quando termino de ler. Tudo certo. Quero que seja igual à última vez. Minha cabeça totalmente vazia. Meu corpo em chamas. Lucas segura meu queixo com o indicador e o polegar. Depois, diz ele, não vai embora daquele jeito. Franzo a testa. Pode me acordar se quiser, mas não vai embora, sem dizer nada. Eu poderia fazer muitas objeções a isso, mas nenhuma delas parece importante. Tudo bem, respondo. Então prendo a respiração, pronta para mais uma vez ser lembrada do controle que ele consegue exercer sobre mim. Você é muito bom em fazer o que eu peço, não é? Eu faço que sim, ansiosa, cheia de expectativa. Mas Lucas apenas me dá um beijinho na boca, tão doce e gentil, que quase não percebo sua mão entrando no meio das minhas coxas. Ele abre as minhas pernas e me posiciona mais perto, em seu colo. Faz carícias leves por cima da calcinha. Não consigo evitar um gemido carente. Os nós de seu dedo se movem sob o tecido da minha saia de um jeito indecente. E assim que ele percebe que estou molhada, estala a língua, como se fosse exatamente o que ele esperava aí. Porra, você não existe. Rosna ele, com o rosto no meu pescoço. Lucas começa a me esfregar, com o dedo do meio, e eu solto o ar, agradecida e ávida. Ainda bem que ele não vai me fazer esperar, digo a mim mesmo. 13 minutos depois, ainda estou no quase, e o relógio no monitor do computador ri da minha cara. Começa com Lucas tirando o meu top de um jeito não muito gentil e dizendo: seus peitos são espetaculares. Alguém já te disse isso? Orgulho e satisfação crescem dentro de mim. Faz que não com a cabeça. Nem o seu esse idiota? Pergunta ele, franzindo a testa. Ele não era idiota, quero responder. Mas não é hora nem lugar de defender um cara que está apaixonado por outra. Balanço a cabeça, de novo. Lucas fica perplexo.
irritado. Não consigo entender isso, Scarlett, diz ele, tocando meu mamilo e meu clítoris ao mesmo tempo. Ambos de leve, ambos com uma promessa demais. Ele tinha um tesouro nas mãos e simplesmente... Ele fala como se quisesse descarregar essa frustração em alguém, mas eu entendo quem é esse alguém até que ele abre um sorriso. Eu desprezo, mas tenho que ser grato. Se ele não fosse um completo babaca, eu não ia poder fazer isso. Ele belisca um dos meus mamilos, com tanta força que esqueço como se respira. Então seu dedo circunda meu clítoris até eu ter todo o estímulo de que preciso. E você adora isso, não é? Lucas torce meu mamilo e eu gozo pela primeira vez. Ele morde a lateral dos meus seios e... a segunda. A terceira vez, pouco depois, quando ele começa a chupar os mamilos inchados e doloridos, o dedo do meio dentro da minha buceta. Depois disso, não importa mais. Eu não preciso fazer muita coisa. Se eu me contorço em seus braços, se minha bunda pressiona seu pau duro, ele apenas me faz ficar quieta com uma mordida ou alguma ordem. A mão pesada contra minha barriga. Tudo o que preciso fazer é aceitar o prazer, cumprir o que ele manda, ouvir quando ele sussurra os comandos no meu ouvido, tipo, só mais uma vez e você consegue. Os fragmentos de frases que incluem palavras como perfeita, só pra mim e belas lágrimas. Lucas beija os cantos dos meus olhos, lambendo essa dor deliciosa que ele está provocando. Nunca me senti tão vazia. Por favor, eu imploro. Estou um caos, tremendo e tendo espasmos, tentando me enterrar nele. Seus braços e sua voz são as únicas coisas que mantém inteira. Ainda não, diz ele, gentil, firme, tudo o que eu sempre quis. Eu não sabia que a voz de alguém podia ser ao mesmo tempo afetuosa e cruel. Você aguenta mais um pouco, minha boa garota. Ele nunca está errado, nem uma vezinha. E logo depois já tenho certeza de que ele conhece meu corpo melhor do que eu. E o que ele não sabe, aprende sozinho. Dessa vez, quando ele me coloca na cama, tira toda a minha roupa. Lucas tem a maior paciência ao fazer isso. Paciência como eu estado mole e preguiçosa. Estou caída na cama, o encarando com um sorriso maravilhoso. Sem forças para fazer qualquer coisa depois de tantos orgasmos. Ele dobra minha saia, minha blusa e até meu sutiã, mas joga a calcinha em algum lugar no fundo dos quartos. Nos fundos do quarto. E isso é tão atípico de Lucas que não consigo evitar uma risadinha. Isso é jogar lixo no chão. E roubo, ao mesmo tempo. Ele tira a camiseta, depois a calça. Na Suécia, isso dá prisão e condenação. Ele fica por cima de mim. Um cobertor de carne, osso, calor, e acrescenta, com a boca contra minha orelha. Jogar lixo no chão, quero dizer. Eu não esperava dar risada com ele. O sexo era divertido, despreocupada com Josh, mas sempre achei que fosse porque estávamos apaixonados. E, no entanto, aqui estou eu, rindo, contra o pescoço de um homem que, pelo menos, pelo que eu sei, talvez ainda esteja apaixonado por outra. Ele respira fundo, absorve meu cheiro. Diz o quanto é gostosa a sensação de me ter sobre seu corpo. Macia, linda, uma palavra ridícula que faz eu me arquear contra ele. Eu devia usar os dedos para te alargar um pouco antes, diz ele. Seu peito vibrando contra os meus seios. É como eu faço normalmente, uma gentileza, mas com você não vou fazer isso. Você vai aguentar de cara. Estremeço, deixo que ele abra minhas pernas, e tenho um sobressalto, sou bastante flexível por causa dos saltos, mas meus músculos sentem o quanto ele separa minhas coxas, as mãos sob os joelhos, o esforço necessário dos quadris para ficar assim, toda aberta para ele. Tão obediente, diz Lucas, satisfeito. E eu sorrio, o prazer do elogio me aquecendo por dentro. Ele enfia o dedo no meio das minhas pernas, que está muito melado. Solta um suspiro e depois uma melódica palavra estrangeira. Então usa esse dedo para lubrificar a si mesmo. Eu penso em fazer alguma coisa. Ser uma participante mais ativa. Com Lucas, porém, as regras sobre as quais funcionei por toda a vida não fazem sentido. Fico deitada na cama, olhando, enquanto ele me observa. Sinto o peso do seu pau na minha pelve. E com a ajuda da mão, Lucas o pressiona contra minha barriga, minha buceta. Eu estou leve, estou ávida, estou pronta, porque ele diz que sim. Maleável, flutuando. Li certa vez que dinâmicas de poder no sexo são uma farsa. Cenas e brincadeiras, coisas roteirizadas. Mas, para mim, essa sensação flutuante é a definição de sinceridade. Saber que ele está no controle. Sua mão prendendo minhas mãos acima da cabeça. E que eu posso ser simples, natural, eu mesmo, sem culpas, nem julgamentos. Olha só para você.
Lucas roça a boca no meu lábio inferior e usa as mãos entre nossos corpos para se ajeitar. A porra de um sonho. Seus quadris se movem e após algumas tentativas, a cabeça de seu pau entre mim. Ele deixa escapar um suspiro quente contra minha bochecha. Minha respiração falha e eu arqueio o pescoço. Ele só entrou alguns centímetros, mas não há mais espaço. Relaxa, manda ele. Eu faço que sim. Tento me manter flexível. Ele mete de novo e entra mais um pouquinho. A sensação de queimação é terrível. Tudo o que eu sempre quis. Respira fundo, Scarlett. Fazendo progresso? Tenho certa dificuldade. Lucas observa meu rosto. Todo o tempo. Absorvendo como o humor do lábio. Respiro, ofegante e gemo. Está demais? Pergunta ele. Eu faço que sim, um pouco desesperada. Lucas para e tira um pouquinho. Sinto o pânico se espalhar na mesma hora pelo meu corpo. Eu não disse, pare. Não pedi para ele parar. Nós concordamos que ele não ia. Que pena, diz ele, a voz ao mesmo tempo maldosa e gentil, como se contivesse todas as nuances de que eu vou precisar. Porque você vai ter que aguentar tudo que eu te der. Lucas mete outra vez e eu perco totalmente a razão. Meu corpo inteiro se contrai ao redor dele, ao redor daquelas palavras. Eu acho que talvez eu... Ah, meu bem, mas já, só com isso. Algumas contrações, uma risada baixa. Ele consegue entrar mais um pouco, e não há espaço, mas ele está abrindo espaço, criando algo que não existia. Lucas. Chamo, soltando o ar. Eu sei, meu bem. Sua voz está tensa, como se estar tão duro e fazer tudo tão devagar também fosse difícil para ele. Ele se inclina para me beijar, um beijo indecente, de boca aberta. O que eu disse, Scarlett? Respira fundo. Acho que ele nem chega a entrar ao completo, mas começa a investir mesmo assim, e eu nem sei do que gosto mais. A respiração dele bem alta no meu ouvido, a dorzinha que deixa o prazer muito mais intenso, o ritmo, sem pressa, mas objetivo. Eu quero tocá-lo, enfiar as unhas nos seus ombros, mas ele segura meus pulsos acima da cabeça, e tudo o que posso fazer é senti-lo se movendo dentro de mim, meus pés relaxados, balançando a cada investida, mordiscando o maxilar dele sem pensar, quando começo a sentir uma onda de calor no fundo do ventre. Eu gozo uma vez desse jeito, contrações lentas e tão gostosas que quase doem. Se ele, nós ou isso fôssemos normais, eu diria que é isso, terminou. Metidas mais rápidas, um gruído sufocado, o orgasmo de Lucas e fim. Mas ele gosta de decidir quando as coisas começam e quando terminam. Ele me beija, então lambe as lágrimas que escorrem dos meus olhos e diz o quanto minha boceta é deliciosa e apertada. Lateja dentro de mim, mas não goza ainda. Em vez disso diz, só mais um pouquinho. Vai ter que me aguentar um pouco, mas tudo bem? E aí ele vem mais fundo, de um jeito impossível, e eu arqueio o peito e gozo de novo, tão forte que no final começo a ouvir música na minha cabeça. Vozes, sinos. Só que não estão na minha cabeça. Que timing de merda, responde Lucas, e morde minha clavícula. Voltaram para casa quando estou tendo a melhor transa da minha vida. Os colegas do apartamento dele, voltando da festa, nós vamos parar? Meu Deus, não, eu quero chorar. Eu dou uma choramingada. Você consegue ficar em silêncio? Ele não acreditaria numa mentira, então faz que não. Lucas dá um sorrisinho. Vamos ter que treinar você para gozar um pouco mais baixo, Scarlett. Enquanto isso, ele cobre minha boca com a mão, como da última vez, e meu cérebro derrete. Isso. É bizarro que eu goste tanto disso, de saber que ele controla minha habilidade de respirar e gritar. Eu vou te comer de verdade agora, está bem? Vou meter tudo. Eu assinto, meus olhos emanando um sim suplicante. É só então percebo quanto teria sido fácil para ele simplesmente botar tudo desde o início. Ele faz um som que é puro prazer, genuíno, tão profundo que minhas pernas chegam a tremer. Eu me sinto invadida para além da compreensão e tenho vontade de dizer a ele a verdade, que é isso que eu queria desde antes de conseguir elaborar os meus desejos. Eu sabia que você ia conseguir. Rosna Lucas no meu ouvido. Isso é o suficiente para eu gozar de novo. O elogio, os dedos dele envolvendo meu rosto e o som dele metendo até o fundo e dos quadris batendo contra os meus. Lucas, tento dizer. Mas estou aérea e não consigo pensar em nada além dele. Mais uma investida e os músculos dele ficam muito tensos, como se estivessem tentando evitar o próprio orgasmo. Mas Lucas congela, seu rosto se contorce. Quando goza, solta meus pulsos e me puxa para minha perna, mais perto. E nenhuma das coisas que fala no meu ouvido são em inglês, a não ser meu nome.
Leva alguns segundos para meu coração voltar ao normal. Ração e Kali conversam a subir a escada. Portas se abrem e se fecham. Alguém fala aos cochichos no celular e uma torneira é aberta, marcando a passagem do tempo. Estou encaixada debaixo de Lucas. O braço dele não me solta. Meu suor e minha respiração ofegante. Um reflexo dos dele. O coração batendo junto ao meu. Eu poderia dormir. Poderia ficar aqui para sempre. Quando ele finalmente se apoia nas mãos e ergue o corpo, parece estar como eu. Zonzo. Abalado. Meio derrubado. Olhamos um para o outro com aquela surpresa meio vaga de duas pessoas que já transaram antes e foi bom. E ainda assim... Tudo bem? Pergunta ele, a voz grave, áspera. Eu devia dizer alguma coisa engraçadinha. Eu que te pergunto, porque ele parece acabado. No entanto, o que me parece mais natural é estender as mãos, segurar o rosto dele e ficar assim, até ele virar a cabeça para beijar a palma da minha mão. Dói um pouquinho quando ele sai de dentro de mim. Lucas percebe minha testa franzida, minha careta, mas dessa vez ele cuida de mim. Confere se meus pulsos estão machucados. Beija-os de leve. Relaxa. Ele se inclina para dar um beijo suave na minha barriga. Uma das minhas mãos segura a minha. Uma de suas mãos segura a minha. Respira fundo. O quarto dele é uma suíte. Fico deitada na cama enquanto ele vai até o banheiro. Ouço a torneira e ele volta com uma toalhinha, que usa para limpar minhas bochechas. A sensação é de que elas estão caóticas, grudentas das lágrimas. E esse calorzinho é um bálsamo. Ele abre minhas pernas devagar, mas eu retraio mesmo assim. Lucas me conforta sussurrando umas palavras estrangeiras. Mas vê alguma coisa lá embaixo que o faz respirar mais fundo e deixar a toalha de lado, praticamente sem uso. Ele olha, e eu tento imaginar o que está vendo. Quando está satisfeito, fecha as minhas pernas de novo, como se pudesse guardar o que está ali. Vai dormir aqui? Sua voz é grave e rouca. É um pedido dessa vez. Como é fácil passar dos animais que podem ser de volta à frequência da civilização. Da hierarquia para papéis igualitários. Eu quero. Sim. Ele quase sorri. Eu quase sorrio também. É tão fácil me enfiar debaixo do edredom, mergulhar o rosto no pescoço dele, saborear o suspiro de alívio que ele solta ao me aninhar nos braços. Ele me envolve, me contém, me aperta contra ele, como se precisasse me abraçar tanto quanto preciso ser abraçada. Eu devia fazer xixi. O banheiro está bem ali, mas está tão quentinho aqui com o Lucas, e há tão pouca evidência científica que comprove a conexão entre fazer xixi depois do sexo e infecções urinárias. Deve haver mais uma pesquisa investigando essa questão. Eu poderia fazer uma pesquisa. Começo a planejar isso. Em alguns minutos depois, caio no sono. Capítulo 36. Alguma coisa me acorda, não sei bem o que, mas deve ser algo fora da minha própria cabeça, porque assim que abro os olhos, sinto o Lucas se mexer atrás de mim, o deslizar lento de seu corpo quentinho junto ao meu, debaixo das cobertas. E estou aninhada contra ele, seu corpo pesado envolvendo o meu como se eu fosse um travesseiro ou um bichinho de pelúcia, algo que ele usa para dormir melhor. Uma das pernas dele está jogada por cima das minhas, e seu peito é quente contra as minhas costas, pressionando o lado direito do meu corpo contra o colchão. Mesmo dormindo, o braço dele está agarrado com força à minha cintura, tornando impossível respirar fundo. Não me lembro de já ter estado assim tão próxima de alguém. Objetivamente, estou desconfortável, com calor e sendo quase sufocada até a morte. Eu adoro. Tanto que meu primeiro pensamento coerente tem a ver com Pam. Quando, ou melhor, por que ela decidiu terminar com Lucas? Lucas, que está começando a acordar. Ele beija a curva do meu pescoço, fazendo cócegas na minha pele sensível. Arranhões de barba, penso. Ele deixou alguns ontem à noite, e vou ter que fazer alguma coisa a respeito disso antes que alguém me veja de roupa de banho. Mas isso só vai acontecer daqui a 24 horas. Você está sempre tão cheirosa. É um murmúrio baixinho, que sai como um ronronar do seu peito e vai direto nos meus ossos. Ele respira fundo e não me solta. É o contrário, na verdade. Estou com seu cheiro, respondo, completamente mole, preguiçosa, como se estivesse saindo de séculos de hibernação. E o cheiro das coisas que fizemos. Exatamente. Ele inspira meu cheiro de novo. Seus braços me apertam mais forte, cruzados, e me puxam, ainda que não haja mais nem ar entre nós. Você sempre se remexe desse jeito dormindo? Eu me remexo? Sinto um movimento contra minha nuca, quando ele faz que sim. Depois me dando um beijo e uma mordidinha suave. Tive que te prender, murmura Lucas. Eu não tinha a menor ideia. Josh nunca comentou nada.
Mas isso explica o estado da minha cama toda manhã. Tento me virar. Lucas não deixa, mas eu sinto duro e quente bem na curva da minha bunda. Ele não parece impaciente. Nada no modo como me segura sugere que seja mais do que um abraço, mas nós vamos transar de novo? Eu quero transar com ele de novo. Sim, sem a menor dúvida, sim. Mas antes eu deveria me limpar. Posso ir ao banheiro? Pergunto, de brincadeira. Ele finge pensar sobre a questão. Se precisar mesmo, responde Lucas, fingindo uma voz autoritária que me faz rir. Então ele me dá outro beijo na bochecha e ficamos ali por mais uns minutos até que Lucas enfim me solta. Sento-me na beira da cama de costas para ele ir. Ai, aperto o lençol com força porque dói. Sinto uma dor intensa bem na altura do umbigo e também no alto das minhas coxas. Forcei demais os músculos, por muito tempo. Disfarço a dificuldade no andar e fecho a porta com as bochechas queimando. A questão é que eu ia odiar se Lucas decidisse se segurar da próxima vez. Preciso que ele não hesite e não me poupe de nada. Mas quando olho meu corpo nu no espelho, quase tenho um sobressalto. Consigo traçar na minha pele um mapa de tudo o que fizemos ontem, como se eu fosse uma peregrina. Os arranhões vermelhos da barba, os hematomas no meu seio esquerdo, um círculo roxo surgindo no meu quadril, lábios rachados e inchados. Arrasada. Eu pareço absolutamente arrasada. Pareço algo que pertence a Lucas, algo que ele manuseou com força, algo que foi usado por ele. Exatamente do jeito que eu pedi naquela maldita lista. Nem mais, nem menos. Levada ao limite e nada além. Um calor satisfeito brota na minha barriga. É isso. Esse é o sentimento que eu vinha buscando. Não são apenas os orgasmos e o prazer, mas essa noção de compatibilidade. Minhas necessidades atendidas pelas necessidades de Lucas. Nós combinamos, eu acho. O alívio de saber que as coisas que eu quero são complementares às que outra pessoa quer é quase incomensurável. Quando me recupero o suficiente para voltar, Lucas está parado junto à porta, encostado na parede. Colocou uma calça cinza e está segurando um copo d'água numa das mãos e uma cápsula na outra. Eu a reconheço das muitas décadas de dores musculares. Adivinho. Não tenho como esconder nada dele. Não faço nenhum comentário e engulo. Ele olha para o meu corpo nu, para o que fez comigo, como se eu fosse algum tipo de medalha olímpica. Faminto, orgulhoso, ávido e outras coisas que não consigo distinguir na intensidade do olhar. Ele passa a mão pelo hematoma na lateral do meu seio. É agora que você faz cara de arrependido e diz que sente muito? Pergunto. A voz neutra. A verdade é que estou com medo. E se ele se arrependeu? E se eu exagerei? Lucas não diz nada. Com o polegar pressiona a marca na minha cintura, que tem seu tamanho exato, chave e fechadura. Tenho que pedir desculpas por essa também? Solta uma risadinha. Você não parece muito arrependido. Porque não estou. Ele dá de ombros. E eu sou atingida em cheio, pela percepção de como ele é gostoso. Não por causa dos músculos, da estrutura corporal, e não no geral, mas para mim, por causa de quem ele é e de quem eu sou. Você adora ser machucada, Scarlett, de sentir dor, só o suficiente para nem pensar em não fazer o que eu peço. Lucas se inclina na minha direção, sua pele áspera roçando minha bochecha. E eu adoro fazer isso com você, e vou fazer, enquanto você deixar. Estremeço, e não é de medo. Beba tudo, ordena ele. E depois que vira o copo, Lucas me pega no colo e põe na beira da cama. Eu devia ir embora, antes que seus colegas acordem. Ele aperta os lábios, não muito satisfeito, mas assente e pega minha blusa no chão. Levanta os braços. Orienta. Eu obedeço, tentando lembrar da última vez que alguém me vestiu. É uma sensação gostosa. Lucas. Ele me olha. Estou fazendo certo? Essa coisa toda? Ele sabe exatamente o que estou perguntando, mas continua alisando minha saia. Não tem pressa em dar a resposta. Não sei se está certo, mas isso é... Ele aperta os lábios. Você é exatamente o que eu queria. A saia cai no chão, esquecida. Eu acho. É tão raro Lucas hesitar ou ficar sem palavras que quase não reconheço que o que ele está sentindo é confusão. Eu passei muito tempo imaginando. Falo. Desde que entendi o que era sexo. Antes mesmo de saber o nome disso. Eu esperava que fosse gostoso, mas isso... Eu não tinha ideia de que ia ser assim. Ele mexe a mandíbula, como se houvesse palavras que quer falar, mas não saem. As coisas da lista... Minha língua parece grande demais dentro da boca. Você pode fazer tudo. Não precisa se segurar. Ele olha para meu corpo, achando graça. Você sente que estou me segurando? É gentil, mas muito rápido. O modo como ele me empurra no colchão, a palma da mão no meu peito, quente, sobre o tecido fino da blusa. É só, não quero que você continue. Sente ou não sente?
Ele abre as minhas pernas, encontra hematomas que eu não vi e os pressiona, como se enfiasse pinos em buracos. O prazer da dor sobe pela minha coluna e deixa minha respiração mais rápida. Estou pegando muito leve com você, Scarlett. Um roçar de dentes no meu queixo. Estou sendo muito bonzinho? Ele morde com mais força e... Ai, meu Deus. O Lucas excitante de um minuto atrás já sumiu. Olho pra ele e só consigo dizer... Por favor. Por favor, o quê? Por favor, pare? Faço que não com a cabeça. Por favor, me faz gozar? Continua ele. Mordo o lábio, me sentindo de repente envergonhada. Por favor, me come? Essa sua bocetinha dolorida? Eu faço que sim. Um arrobo, urgente, sem pensar. Isso surpreende a nós dois. Ele franze a testa. Calma aí, Scarlett. Você precisa de um descanso. Por favor. Dá pra ver a expressão conflitante no rosto dele por meio segundo, mas Lucas confia que eu sei o que aguento. Ele tira a calça, fica por cima de mim, levanta minha blusa e chupa meus mamilos doloridos até eu estar me contorcendo, querendo mais e menos ao mesmo tempo. Ele aperta minhas coxas entre seus joelhos, fechando bem as minhas pernas, e eu resmungo, prestes a reclamar que não é isso. Eu quero mesmo que ele... Porque ele está. Mas então ele manda eu me calar e eu sinto. A cabeça do seu pau pressionando meu clítoris, uma metida brusca, meu corpo se abrindo com uma sensação quente, ardida, que me deixa tensa como uma corda de arco. Então, ele está dentro, e sim, minha buceta lateja ao redor dele. A dor dá uma contundência muito mais linda e cruel ao prazer. Meu Deus, você é tão apertada. Ele enfia o rosto no meu pescoço. Nem parece que passei a noite comendo você. Ele se move devagar, como se tentasse as águas, me arrancando alguns suspiros pesados. Dói. E é mais do que bom. Eu não aguento mais. Se ele parar, vou morrer. Não é suficiente. Mais fundo, imploro, porque suas metidas são muito superficiais, preenchem apenas alguns centímetros, então me deixam vazia de novo. Tento mexer o corpo e ficar no ângulo certo para conseguir o que quero, rebolando um pouco no pau dele. Mas as mãos de Lucas seguram as minhas acima da cabeça, nossos dedos entrelaçados, e minhas coxas estão presas entre as dele. Ele controla cada movimento, cada olhar, cada rota de saída. Lucas, digo soluçando. Ele me ignora. Tento abrir as pernas, mas ele é mais forte. Essa demonstração de força só me deixa mais excitada. Mais fundo, imploro. Bota tudo. Dessa vez não. Ele morde minha orelha, uma ameaça, uma pequena advertência. Eu gemo. Quietinha, vai aceitar o que eu te der e vai agradecer por isso. Não vai, meu bem? Faço que sim, está tão perto, por causa das coisas que ele diz, da forma como se mexe, por me segurar de um jeito tão irredutível. Sua mistura molhada de lágrimas e lubrificação, todos os meus músculos tensos. Você sabe que eu vou te comer quando e do jeito que eu quiser, diz ele no meu ouvido. É só ter paciência. Você consegue ser paciente, não é? Eu assinto, desesperada. Pode ser boazinha? Eu me contraio ao redor dele e prendo a ponta do seu pau. A resposta é meio uma risada e meio um gruído. Ele precisa se recompor, sair da beira do precipício. Você já vai gozar, não é? Meu Deus, espero que não. Espero conseguir fazer durar. Vai saber quando vai acontecer de novo. Sabe aquela lista, Scarlett? Sua boca desliza contra a minha, descoordenada. Compartilho o ar que parece raro e difícil de respirar. Eu vou fazer tudo aquilo com você. Tudo. E quando terminar, vou fazer de novo. E se você não me pedir para parar, eu faço de novo. Eu gozo com um gritinho delicado, que é ecoado pelo som grave do gemido dele. E dura muito tempo. Eu, trêmula contra o corpo de Lucas, sua respiração pesada, os beijos lentos e reverentes que ele dá no meu rosto e nos ombros quando cai de cima de mim para ficarmos mais confortáveis na cama. O relógio na mesa da cabeceira marca 8h37. A luz amarela brilhante e meias persianas abertas, e os braços quentinhos nele estão ao meu redor. Tenho que ir embora. Me obrigo a dizer. Espero que Lucas me solte. A única coisa que ele faz é enfiar o rosto no meu pescoço e respirar fundo, como se estivesse inalando algum tipo de droga. Eu vou junto. Te dar um café da manhã. Ah, isso parece... Tudo bem. Legal. Tenho que tomar banho primeiro. Ele balança a cabeça, antes de eu terminar de falar. Então se afasta para olhar nos meus olhos. Segura minha nuca com as mãos. Scarlett, se eu quiser você limpa depois que a gente transar, eu mesmo vou te dar banho, ok? Estremeço. Isso seria nojento, certo? Não sei. Se for, acho que não me importo. Ok.
Ele abre um sorriso breve, mas que faz meu peito inteiro se encher de felicidade. Capítulo 37. Espero no carro enquanto ele providencia a comida, porque não sei muito bem se quero que nos vejam juntos, porque não estou apresentável, porque ele confiscou minha maldita calcinha, que está escondida em algum lugar no quarto dele, tão ao meu alcance quanto o veículo espacial Curiosity. Quando pergunto quanto eu te devo, Lucas me olha como se eu tivesse lhe pedido para se juntar a mim numa expedição para exterminar os gaviões reais. Posso te fazer uma transferência, acrescento. E ele desvia o olhar e continua fingindo que seu córtex auditivo derreteu e saiu pelas narinas. Que seja. Dirigimos durante alguns minutos para longe do campus. Paramos numa pequena clareira fora da estrada e nos sentamos no capô do carro para comer, ouvindo o gorjear dos pássaros. O sol aquece meu rosto, as pernas de Lucas são absurdamente longas. Quando ele tira os sapatos, eu faço o mesmo e remexo os dedos, deixando a brisa correr entre eles. Minha mente volta para a competição de ontem, meu mais recente, mas provavelmente não o último, fracasso. Mas reprimo a lembrança e me obrigo a viver o momento, saborear o silêncio confortável que se instalou entre nós, praticamente desde que saímos da casa dele. Como meu bagel de queijo com ovo, gemendo de satisfação, como se a comida estivesse sendo injetada diretamente nas minhas veias. Não havia comido nada desde bem, antes do torneio de ontem. Depois eu já não tinha mais certeza se merecia comer. Talvez seja disso que eu preciso, ser mais madura comigo mesma e punir meu corpo e meu cérebro pelas coisas que não consigo fazer. Treinar até expulsar a fraqueza e os fracassos de não vou pensar nisso agora. Eu me concentro em cada mordida, no fafalhar das árvores, na presença de Lucas. Trocamos alguns olhares. Eu sorrindo, ele com uma expressão indecifrável. Quando termino meu café da manhã, ele pega o segundo bagel que comprou para ele e estende para mim. Ah, não eu. Scarlett, apenas uma palavra, não é uma ordem. Ainda assim, abarca tanta coisa. Eu sei que ainda está com fome. Prefiro que você coma. Me deixe feliz, fique satisfeita. Não tenho nem ideia de como consigo ler tudo isso numa palavra, mas quando pego o baguel, ainda embalado, Lucas parece tão satisfeito que eu sei que tenho razão. Como 2/3 e entrego o resto para ele, que examina meu rosto, me analisa, curioso, depois aceita e termina de comer numa só mordida. Fico maravilhada ao ver como Lucas é estoico e silencioso quando não está me dando ordens, o quanto me sinto relaxada com ele. Contente só de estar em silêncio. Como nós trocamos menos palavras durante uma refeição do que transando. Esse último pensamento me arranca uma risada. O que foi? Pergunta ele. Balanço a cabeça. Então, isso aqui, gesticulo, pro espaço entre nós. Isso conta como fica? Isso é café da manhã. Mas estamos tomando café e comendo um salgado. Ele franze a testa. Ainda assim, é café da manhã. Fica é no meio da manhã. Bom, são 9h30, normalmente nós acordamos às 5. Fica entre as refeições. Nós estamos entre refeições, o jantar de ontem e o almoço de mais tarde. Se você pensar bem, toda refeição fica entre outras refeições. Isso aqui não é fica, diz ele, decidido. Arbitrário. Talvez ele esteja ficando irritado. Talvez eu ame isso. Mas por quê? Porque eu disse que não. Então, só porque você é sueco, você pode decidir, correto. Escondo o rosto atrás dos joelhos dobrados para ele não ver meu sorriso. Nunca vou poder usar a única palavra sueca que conheço só porque você disse que não. Ele dá uma risada e murmura alguma coisa em voz baixa, algo que soa como gnomo. Ei, por que você fica me chamando de vou te ensinar outra? Diz ele. Outra o quê? Palavra, em sueco. Olho para ele na expectativa. Missing. Missing, repito devagar e ele ri. O que foi? Você não é mesmo muito boa com línguas estrangeiras, não é? Eu olho para ele de cara feia. Sig, repete Lucas. Pelo seu sorriso, vejo que não me sai melhor na segunda tentativa. Ainda parece que você está falando de um parasita intestinal. Ei, falo num tom leve. Se você não me aguenta nos meus piores momentos de xenoglossofobia, não merece viver os meus melhores momentos. O que é essa palavra? Ele faz um aceno que abarca nós dois, as árvores, este momento. Isso é missing.
Mas o que significa? Tem certeza de que o site que se ensinou o que era fica vai explicar essa também. Que maldade! Roubo um longo gole do suco dele. A conexão entre uma transa excelente e apetite deve ser de titânio. Jean conhece bem? Chegou bem em casa? Pergunto. Lucas faz que sim. Ele me diz para te mandar um oi toda vez que manda mensagem. E ele manda muita mensagem. Você contou para ele que Ele entendeu tudo sozinho. Em que momento? Lucas dá de ombros. De acordo com ele, depois de observar por 2,5 segundos como eu olho para você. Sinto um calor nas bochechas. Desculpa ter ido junto, não queria me intrometer no programa fraternal de vocês. Lucas dá uma risada. Programa fraternal? Não é assim que vocês têm irmãos falam? Talvez seja assim que monges falam. Trocamos um olhar longo, íntimo e intenso. Fiquei feliz por você ter ido junto, diz ele, depois de um tempo, a voz baixa, no ar livre da manhã. Meu coração. Ele não para de bater. Me dá uma falhada. É? Gosto da sua companhia. As batidas perdem completamente o ritmo, uma depois da outra. Obrigada, digo, em vez de falar o que realmente estou pensando. Talvez nós possamos ser amigos, para além do sexo, quero dizer. Não tenho muitos e você e eu nos damos bem, não é? Em vez disso, faço a coisa mais insossa em que consigo pensar. Eu gosto de fazer trilha. Nunca consigo ir. Por quê? Não tenho ninguém para ir comigo. Eu deveria ir sozinha. Mas dou de ombros. Vou perguntar a Pam se Pam quer ir de vez em quando. Ela não gosta muito. Sério? Por causa dos insetos. Ela faz mais o tipo da escalada indoor. Eu me lembro dela falando isso. Poxa. Eu posso ir com você. Hesito diante da oferta, diante de seus olhos azuis, do seu rosto sério. Você não tem que ganhar medalhas ou sei lá o quê? Falo. Você não tem? Solto um resmungo. Você tem tempo mesmo? Eu arranjo tempo para fazer coisas além de nadar e estudar. Senão vou acabar tendo um burnout. Você também devia fazer isso. Eu tenho hobbies. Contesto. Sem muito ânimo. Às vezes, quando termino meus trabalhos num horário decente, leio livros eróticos de mafiosos até a hora de dormir. Como biscoito na cama, penso em ligar para o serviço de emergência só para conversar com alguém. Tudo bem, preciso de passatempos que possam ser usufruídos com uma companhia educada. Digo no impulso, vamos fazer uma trilha. Agora? Ele parece cético. A não ser que você... Talvez ele não estivesse falando sério e eu o esteja colocando numa situação chata. Se você mudou de ideia... Scarlett, você mal consegue ficar de pé. Eu acabei com você ontem. Meu rosto fica vermelho. E ele tem razão. Não estou no melhor das minhas condições físicas. Mas qual é a alternativa? Ir para casa e chafurdar na turbulência emocional de pensar que vou passar a próxima temporada dando saltos horrorosos? Eu estou melhor, na verdade. Tem certeza? Faz que sim. Uma faísca acendendo na barriga. Tudo bem. Ele parece não exatamente animado. É o Lucas Blomqvist, afinal. Mas satisfeito. Vou precisar me trocar antes. Falo. E tomar banho. O que não digo, mas espero que ele consiga ler nas entrelinhas. Eu te ajudo a se limpar. O olhar dele é intenso por um momento. Depois ele pega as chaves do carro. Tudo bem irmos para sua casa? Sim. Com sorte, Marian não vai estar lá. E se estiver, quem se importa? Não é como se eu não tivesse que aguentar os vídeos de vacas mugindo que ela vê para relaxar. Ele desce do capô, então me pega no colo e me põe no chão, embora eu pudesse ter descido sozinha facilmente. Estou no banco do carona esperando o Lucas ligar o carro, contemplando a possibilidade de ter um dia legal, sem desmoronar sobre a pressão que coloco em mim mesma quando o celular dele toca. Acho estranho, porque o aparelho não dei nenhum apito ao longo das últimas 12 horas. Deve ser um contato de emergência, penso, o que se confirma quando ele atende e pergunta. Está tudo bem? É Pen, do outro lado da linha. Mas não consigo distinguir suas palavras. Basicamente, só ela que fala. As perguntas de Lucas são curtas e objetivas. Onde? Você está sozinha? Tem outra pessoa que poderia... Tudo bem, estou indo. Ele desliga um minuto depois. Quando se vira para mim, meu maxilar está tenso. Pen precisa de uma carona, diz ele, lacônico. Já não parece mais satisfeito. O carro dela quebrou, lá em Menlo Park. Sinto uma pontada na barriga. 2. Primeiro é de decepção. Depois, mais forte, é de perceber que essa decepção foi a minha reação instintiva à ligação de uma amiga pedindo ajuda. Uma amiga generosa que me apoia, sempre.
garante que eu não fique com excesso de protetor solar nas costas, que pega barrinhas de proteína na máquina pra mim antes de acabar, que segurou minha mão depois que eu fiz merda nos primeiros amistosos da temporada e não disse nada, exatamente como eu precisava. Fico com vergonha, tanto que não consigo olhar nos olhos de Lucas. Claro, digo olhando para fora da janela. Scarlett, está tudo bem, de verdade. Eu me viro para ele, com um sorriso forçado. Podemos fazer trilha outro dia. Ou nunca. Provavelmente seria melhor assim, na verdade. Que diabos estou fazendo ao organizar passeios com Lucas Blomqvist? Me deixa em algum lugar perto do campus, já que é caminho. E aí eu vou para casa. Tento soar o mais tranquilo possível, mas ele não retribui meu sorriso. Ei, posso te contar sobre o progresso que fiz no modelo da Dra. Smith? Fiquei bem animada. Ele leva um tempinho para sentir e não diz quase nada até pararmos o carro no estacionamento do meu prédio. Capítulo 38. Na quarta-feira seguinte, Sam está de licença médica, o que é um baita alívio e uma tragédia indescritível. Inevitavelmente, sem Sam, não há nenhuma chance de progresso. Mas, pensando bem, a disciplina de psicologia talvez já tenha feito tudo o que podia por mim. E é difícil não enxergar a terapia como a zilionésima coisa em que estou falhando. Principalmente depois da conversa que ouvi pela porta entreaberta do escritório do treinador Cima. Estava indo avisá-lo de que chegaria atrasado para o treino da tarde, quando algo em seu tom de voz fez minha mão hesitar poucos centímetros de bater a porta. É um desperdício, disse ele, mas ela não tem controle sobre isso. Pois é, respondeu o treinador urso. Parece que, fora isso, ela está em muita boa forma. Talvez ainda haja esperança nas competições mais avançadas, que só exigem 5 grupos de saltos. Mas ela não vai se classificar para as nacionais, opina um assistente. Mais alguns murmúrios que não consigo ouvir, e então... Ela vai sair dessa naturalmente? Perguntou Bradley, o treinador de condicionamento físico. Bom, disse o treinador Cima, bloqueios mentais são comuns, mas essa está durando muito. Mais palavras ininteligíveis e eu deveria ir embora. Não seria bom ficar ali. Um talento incrível que só... Sinto pena dela. Uma lesão feia, mas fisicamente ela está totalmente recuperada. Não tem desculpa. Ela está se consultando com um profissional? A segunda, em 6 meses. Nenhum progresso. Está no 3º ano, não é? Isso. Temos que pensar bem se vale a pena ela continuar ocupando uma vaga no time. Eu fui embora, as mãos trêmulas, a garganta embargada com alguma coisa que podiam ser lágrimas ou bile. Odeio isso. Nossa, como eu odeio. Odeio eles, esses homens falando de mim como se eu fosse uma máquina de waffle com defeito, que deveria ser desmontada e jogada no lixo. Mais do que tudo, odeio a mim mesma. Porque que alternativa eles têm diante dos meus fracassos contestantes? Oi? Quase dei de cara com Pam. Devia estar andando no automático, na direção do vestiário. Ah, oi! Escondi meu emaranhado de ódio de mim mesma. Oi? Minha voz soa aguda e animada demais, claramente falsa. Conseguiu resolver tudo? Tudo? Pam pareceu confusa. Eu me dei conta de que na última vez que ela me viu, estava descendo do pódio depois de um desempenho incrível na competição de saltos. Provavelmente não tinha a menor ideia do que eu estava com Lucas quando ela ligou e que largou tudo. Me largou para ajudá-la. Ela apenas mandou uma mensagem para o ex, com quem ainda tem uma ótima relação. Pelo que eu sei, os dois ainda estão... Vange, você está bem? Estou. Abri ainda mais o sorriso. Pronta para o treino sincronizado? Não, mas isso importa? Respirei funda várias vezes para me acalmar e vesti o maiô. Eu podia estar no fundo do poço, mas consegui agir como alguém que estava perfeitamente bem. Nos dias seguintes, ficou ao mesmo tempo desanimada e agitada, confusa, toda errada, como se não tivesse mais influência sobre a vida da pessoa que eu deveria ser. A entropia personificada, um grande emaranhado, se desfazendo, impossível de salvar. Tento não pensar muito em Lucas, mas o universo parece conspirar contra mim, porque enquanto rolo a timeline no celular antes de dormir, o algoritmo me manda um vídeo surpreendente. É simplesmente adorável. O garotinho ajustando os óculos de natação é Lucas. As sobrancelhas sérias, os lábios cheios e virados para baixo, as maçãs do rosto, mas numa versão em miniatura, mais magrinho, com o torso, os braços longos, pernas fortes. As proporções já existiam, e ele provavelmente já era mais alto do que eu sou agora, mas parece tão jovem. O vídeo é em sueco, então procuro outro. 100 metros. Livre. Semifinal. Campeonato Mundial na França.
Não, em Montreal, no Canadá. Lucas está um pouco mais velho. Deve ter quebrado algum recorde, porque quando sua mão toca a linha de chegada, o público explode em comemoração. Lucas Blomqvist, de 14 anos, parece realmente chocado por não ter nadado tão rápido, informam os comentaristas. Lucas apenas tira os óculos e olha para o painel, como se quisesse se certificar de que realmente aconteceu. A câmera se volta para um grupo de pessoas na arquibancada e, ai meu Deus, Jean parece tão diferente, mas ao mesmo tempo tão igual. Os outros irmãos estão lá também, aplaudindo e dando tapinhas nas costas um dos outros. Um homem, que é a versão de meia-idade deles, está com um dos braços ao redor da mãe de Lucas. Ela não se parece muito com ele, mas sei que é ela, simplesmente sei. A imagem dá zoom nela, mostrando as lágrimas em seus olhos, então ela se debruça sobre a grade de plástico e deixa que ombros molhados a envolvam num abraço apertado. Lucas, aos 14 anos, quebrando recordes, celebrando com a mãe. Estou tentando compreender tudo isso até que outro vídeo começa e me desvia para caminhos mais obscuros. É o medley individual das últimas Olimpíadas, uma competição que eu sei que ele vai ganhar porque já xeretei sua página na Wikipédia. Lucas devia ter uns 18 anos. É o verão antes de entrar em Stanford. Mas o vídeo poderia ter sido gravado no treino de hoje de manhã, a não ser pelo braço fechado de tatuagens, que ainda não estava completo. Ele não recorre à maioria dos artifícios pré-competição, de que os outros nadadores parecem gostar. Fones de ouvido enormes, balançar os tríceps, respirar e meditar, escrever palavras aleatórias na palma da mão para mostrar para a câmera. Ele simplesmente tira o agasalho e se senta, concentrado e em silêncio, sem se incomodar com o caos. Está na raia 4, e quem quer que esteja dirigindo a transmissão até tenta dar atenção aos outros atletas, mas Lucas é tão obviamente favorito que o vídeo sempre volta para ele. Então muda para as arquibancadas e lá estão outros rostos familiares. Jem, uma mulher ao lado dele, depois outra, segurando um bebê fofinho nos braços, os dois irmãos mais velhos de Lucas, o pai e... Só isso. Eu saio do vídeo e me pergunto por que meu coração está pesado como uma pedra. Não posso presumir. Não tenho a menor ideia. Não é da minha conta. Porque estou idiota. Brigo comigo mesmo. Então mudo para o Google ao me lembrar de algo que ando querendo pesquisar. A palavra que Lucas me ensinou. Mai. Tento umas 10 maneiras diferentes de soletrar e então encontro. Maisen. Adjetivo em sueco. Aconchegante, acolhedor, reconfortante. Compartilhar um momento confortável com uma pessoa de companhia agradável. Mas sim. Sussurro pro celular, como se eu fosse o tipo de pessoa que tem conversas profundas com um hidrante. Mas sim. Repito, com um pequeno sorriso. Eu sou uma confusão, um fracasso, um poço de ansiedade, toda errada, mas também acolhedora. Pelo menos uma pessoa no universo parece achar isso. Capítulo 39. É o fim de semana do encontro anual de ex-alunos de Stanford, que está marcado para sexta-feira, às 5 da tarde. Nunca gostei disso. Parece meio inútil competir contra o pessoal da velha guarda, em sua maioria gente que não salta competitivamente desde antes de eu nascer. Parece mais uma competição de cães num percurso de obstáculos do que um esporte de verdade. Sempre fico me perguntando se devo respeitar tanto os mais velhos a ponto de deixá-los vencer ou se devo ostentar minhas habilidades em nome do orgulho institucional. Sem falar na festinha pseudo-obrigatória no estacionamento que sempre acontece depois. Então, na tarde de sexta, não estou esperando me divertir quando me encaminho para o centro aquático. Ainda assim, aparentemente minhas expectativas não são baixas o suficiente e precisam descer ainda mais pelo ralo. O primeiro golpe é o e-mail que recebo por volta das 4 da tarde, informando que os resultados do meu teste de admissão em medicina estão disponíveis. Olho a mensagem, o dedo pairando sobre o botão com o link, tentando me conformar com a perspectiva de as notas serem ainda mais baixas do que eu esperava. Arranco o band-aid, ordeno a mim mesma. Clica logo. Mas não consigo. O simples clique parece tão impossível quanto os saltos revirados, e 15 minutos depois, quando Bella pergunta se estou tendo um monte especial com meu celular ou algo assim, eu balanço a cabeça e o coloco dentro da mochila. É um problema para mais tarde, diferente do outro, que se apresenta em carne e osso. Sr. Kumar, meu treinador do ensino médio, que é casado com Clara Katz, que saltava por Stanford há algumas décadas atrás.
Eles foram fundamentais para minha entrada no time, o que significa que eu deveria ter imaginado essa possibilidade. Mas, ainda assim, idiota, idiota, idiota. Ainda estou usando meu agasalho quando vejo os dois entrarem na excepcional, lotada área da piscina. Eles param, apertam algumas mãos, depois vêm direto até mim. A última vez que o encontrei pessoalmente foi há 2 anos. O cabelo do treinador Kumar está mais grisalho do que me lembro. O da senhora Katz, mais loiro. Eles sempre acreditaram em mim. Muito. E eu? Vande? Eu abraço os dois. Troco gentilezas, mal tendo consciência dos movimentos da minha boca e dos meus braços. Eu sabia que eles iam aparecer. O treinador Sima comentou alguma coisa? Que bom que foi uma surpresa. Eu gosto de Stanford. Estou recuperada, como está sendo a pré-temporada. Minha madrasta me passou os recados dele, desejando as melhores. Eu sinto falta do Missouri. Tudo bem se eu não sentir. Todos nós viramos garotas da Califórnia quando estamos na universidade, não é? Mal posso esperar para ver você saltando, Scarlett, diz a senhorita Katz, segurando meus ombros. Você me lembra tanto de mim mesma. Fico muito feliz que sua cirurgia tenha sido um sucesso, diz o treinador Kumar. Sempre dizíamos que perder um talento como o seu seria uma catástrofe. Ah, a senhora Katz interrompe, olhando para cima do meu ombro. Conheço você. Penelope Ross, não é? Você saltou lindamente na Liga Universitária no passado. Aquela medalha de ouro foi merecida. Ai, meu Deus, obrigada. Pen se aproxima e me lança um olhar curioso, esperando que eu a apresente para sua fã. Mas estou atordoada demais com a surpresa, o pânico e algo que se parece muito com vergonha. A senhorita Katz pega a deixa e se apresenta, e depois Bri e Bella também aparecem, e mais gente surge ao nosso redor, e fica mais fácil eu ir me encolhendo. Uma gota de água perdida no meio do cloro. E aí que eu murmuro com licença em voz baixa, embora todo mundo ao meu redor esteja ocupado demais rindo, fazendo piada e comemorando para ouvir. Vou até a cadeira onde o treinador Sim está sentada junto com alguns assistentes, organizando as listas de saltos e nomes. É a coisa mais covarde que já fiz. Sei, antes mesmo de abrir a boca. Mas eu não posso mesmo ir em frente com isso. Eu não estou me sentindo bem, digo, sem olhar nos olhos dele. Devia ter pensado melhor na minha desculpa, inventado uma doença que seja ao mesmo tempo repentina e debilitante. Não estou pronta para responder nenhum tipo de pergunta, mas no fim das contas, não preciso, porque o treinador Cima me dá uma única olhada, um olhar que tem a mesma energia que a voz dele tinha alguns dias atrás, no escritório, e diz apenas: então é melhor ir para casa, garota. Meu coração fica cheio de gratidão, mas não consigo nem dizer um obrigada antes de sair.